Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, cercado pela multidão que viera ouvir a palavra de Deus, viu Jesus que estava nas margens do lago Genezaré, duas barcas paradas à borda desse lago. Os pescadores haviam descido e lavavam as redes. Entrou Jesus em uma daquelas barcas que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentou-se então e da barca pôs-se a ensinar as turmas. Quando cessou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes. E lançai as vossas redes para a pesca. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas por vossa palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. E acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que os viessem ajudar. Vieram estes e encheram as duas barcas, de modo que estas se submergiam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afastai-vos de mim, Senhor, que sou homem pecador. Porque estava atônito, como todos os que com ele se achavam, pela pesca que haviam feito. Igualmente o estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E conduzidas as barcas para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos no quarto domingo depois de Pentecostes. Então, hoje teve a reunião do apostolado da oração, 8h30, e o próximo a reunião será no dia 10 de julho, no mesmo horário, 8h30. E para as crianças que eu tinha falado domingo passado, da cruzada eucarística, né? Então, combinar os meninos, né, com o David, né? E as meninas, por exemplo, a irmã, Maria Fátima. Então, para se recomeçar, não é bom recomeçar. E assistir, não? Fazer o esforço de assistir. Então, o Evangelho de hoje, então, Jesus, cercado de muita gente, não? Que o procurava para ouvi-lo, não? Ficava maravilhado todo o povo, não? De sua palavra, não? Do que ele tinha, não? Ele infundia a santidade, não? Sendo Deus, não? Todos o procuravam. Mas era tanta gente, não? Que estava em volta dele, que ele estava na beira-mar, então, e ele pede melhor para ficar numa barca. E tinha duas barcas, dizem, não? Mas ele escolheu a barca de Pedro, não? Por que escolher a barca de Pedro, não? Porque a barca aí representa a futura igreja, a qual será
confiada, não, aos cuidados de Pedro. Não? Então, aí é que ensina Jesus, não? Desde a barca de Pedro, não? Desde a cátedra, se pode dizer, de Pedro. Não? E depois Pedro vai receber, não? Vai continuar a obra de Nosso Senhor. E vai então ensinar e instruir todas as nações, todos os povos. Então, aí é a missão da igreja, não? Salvar almas, resgatá-las do cativeiro do demônio, do pecado. Então a igreja tem essa missão, missão de pregar. Sua missão é a glória de Deus e a salvação das almas. Ela é a mestra, não? Mestra da verdade. Não? Ela não pode se enganar, não? Mas hoje em dia nós vemos, não? Que não é assim, não? Mas se nós considerarmos, vamos dizer assim, dois aspectos da igreja, não? O lado humano e o lado divino. Do corpo e da alma da igreja, não? O corpo e sua alma. Então, do lado divino, a igreja não pode errar. Tem sempre a assistência do Espírito Santo. Foi confiada. Mas do lado humano, ela pode errar, não? Os homens, não? Homens da igreja. A igreja se erra, não é a igreja em si, mas os homens da igreja. São eles, não? Então, a igreja sempre teve essa missão, esse cuidado, não? De guardar fielmente o depósito da fé. Sempre o guardou, sempre resistiu aos inimigos, o modernismo, a maçonaria, todos esses, né? Sempre resistiu. Mas os mesmos inimigos se infiltraram. E agora ocuparam os postos importantes. Então, isso é Deus previu isso, não? Tudo isso Deus o quer, não? Para provar-nos, não? Provar a nossa fidelidade. Não? Reconhecer a verdadeira igreja, não? Pelos sinais que uma santa católica apostólica romana, sabendo bem isso em nosso catecismo, para não ser iludidos, né? Enganados. Porque tem muitas novidades, não? Muitas novidades. E cada vez em aumento. Nas missas novas, né? Cada vez vai progressando mais. Progressismo, não? Cada vez está em progresso. Mas nós devemos então ficar advertidos, né? Porque o Senhor mesmo falou: será que quando eu venha pela segunda vez acharei fé na terra? Então a missão da igreja é ensinar. Então, a barca de Jesus representa, a barca de Pedro representa a igreja. Então, e se pôs a ensinar as turbas. Quando cessou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vai ao alto mar, dentro do mar, não? E lançai aí as vossas redes. Qual foi a resposta de Pedro? Não? Foi: mestre, não? Toda a noite trabalhamos e nada apanhamos, mas para a vossa palavra lançarei a rede. Então, quando ele disse: faze-te ao largo, não? Vai dentro do mar,
E uma figura, como ele enviando, o mar representa o mundo, não? Vai para pregar a todas as nações, vai para e salvá-las, para salvar as nações, para resgatar as almas do demônio. E então a resposta foi: mestre, toda noite trabalhamos, porque a noite é o tempo mais propício para a pesca. Os pescadores é mais abundante a pesca. E de dia há menos probabilidades de ter uma boa pesca. Não? Mas Pedro disse: mas em vosso nome, não? Em vossa palavra, porque ele duvidou, não? Mas ele confiou em nosso Senhor. Não? Ele disse: mas em vossa palavra lançarei a rede. E qual foi o resultado? Uma pesca abundante. Tão abundante, não? Que tiveram que chamar ajuda, não? Chamar auxílio. Então aí nós vemos a confiança que nós devemos ter em nossas obras. Confiar em Deus, né? Principalmente se somos enviados, não? Ou seja, em missão, se somos um padre, não enviado a uma missão qualquer. Ou mesmo os fiéis, né, que estão no apostolado da oração, por exemplo, né? Eles têm a missão também de fazer oração, chamar mais membros, pregar, e ensinar, catequizar. Isso é, em resumo, a obra dos fiéis. Então, fazê-lo com confiança. Devemos lançar, por assim dizer, nossas redes, nossas boas obras e confiá-las a Deus. O resultado será de Deus. Ou seja, uma pesca milagrosa como esta, será a conversão de almas. Então, deixar, mas o importante é confiar em Nosso Senhor como Pedro confiou. Então, pescaram um grande número de peixes e fizeram sinais, aos companheiros que estavam em outra barca para que os viessem ajudar. Isso também é outro sinal aí, não? Ou seja, não achar-nos nós suficientes, não? Mas também devemos pedir auxílio a outras pessoas, não? Para que nos ajudem em nosso apostolado e não para que não fiquemos orgulhosos, não? Sou eu que faço tudo. Mas, para evitar isso, não? Então, devemos pedir a cooperação de outros que nos ajudem, não? Porque mesmo a regra São Bento diz assim, que o superior, não, deve ter outros que o ajudem para que ele não se venha a ensoberbecer, não? E dizer que por causa dele que suba bem. Não? Então, tiveram essa pesca milagrosa, não? E qual foi a reação de Pedro? Não? Ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: afastai-vos de mim, Senhor, que sou homem pecador. Ele reconheceu aí sua miséria, vendo, ele ficou muito admirado, não? E não sabia o que dizer, se prostrou e disse: Senhor, afastai-te de mim, que sou um homem pecador. Então, reconhecer também nosso nada, né?
todas nossas boas obras devem ter começo com o Senhor, né? Ou seja, pedir o auxílio no começo de qualquer obra. Por isso é importante a oração da manhã, não descuidá-la, dizer que não é coisa de crianças, não. É para todo mundo, não? Fazer oração da manhã e aí oferecer o seu dia, suas obras que ele vai realizar esse dia. Pedir o auxílio, não? Que nosso Senhor seja o princípio, ele seja o meio, ou seja, que durante a execução da obra, ele também nos preste seu auxílio, nos ajude. E para que concluamos bem a obra, né, começada. Ou seja, que ele seja o princípio, o meio e o fim de nossas obras. Em todo para a glória de Deus. Né? E também podemos aproveitar, não? Oferecer, são sacrifícios, não? O trabalho é um sacrifício, é uma penitência, mas feito por amor a Deus é de grande valor. Podemos oferecê-lo por nós mesmos, pela conversão dos pecadores, etc. Então, aí a confiança e a necessidade que temos de Deus em nossas obras, para que tenham, né, sejam agradáveis a Deus. Porque se não vão acompanhadas de Deus, não tem valor. É trabalho perdido, não? Se não trabalhamos juntos com o Senhor. Diz no Salmo, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os pedreiros, né? os que a constroem. Esse é Deus, né? É Deus que ajuda. Né? Nós devemos cooperar e pedir seu auxílio. Depois o Senhor diz a Simão, não temais, daqui em diante serás pescador de homens. Já não vai ser um preâmbulo da missão que ele vai receber, né, como o Senhor, né, a cabeça da igreja, né, o chefe da igreja. E conduzir essas barcas para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Então, seguiram o Senhor, né, para servi-lo. Né? Essa é a missão também de cada um de nós. Né? Nós devemos renunciar também a nós mesmos. Né? Nossa vontade própria, que é o obstáculo maior que nós temos. Né? O pecado, que é o pecado? Né? É preferir nossa vontade que a vontade de Deus. Né? A vontade própria contrária à de Deus, é o pecado. Então, o Senhor mesmo diz, né, aquele que quer vir em pós de mim, renuncia a si mesmo, né? Renuncia a sua vontade própria, né? Tome sua cruz, os seus trabalhos, as provações que eu lhe enviar, né? Para o seu bem, para purificar seus pecados, e siga-me, né? Imite-me. Então, isso é nossa missão, né? Também temos uma missão nesta terra. Né? E qual é a finalidade? Né? A glória de Deus e salvação das nossas almas. Então sigamos os exemplos, né, dos apóstolos, né, de todos os santos, que eles estão lá no céu porque eles seguiram isso tudo, né, que estou dizendo aqui, e cumpriram, né, ao pé da letra. Né? Então, que o Senhor seja nosso auxílio, né, e sempre confiarmos nele, né? Rezando sempre, nós estudar nosso terço diário, né? Todos os dias, um terço, melhor se em família, diante da imagem da Senhora, e que ela seja nossa salvação.
Ave Maria Puríssima, sem pecado, sem parte,